Olá, muito bom dia para você. 11 da manhã, 26 minutos. Estamos chegando porque aqui a gente chega antes para você saber primeiro. Tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Maria Esther Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. O SCC Meio Dia está só começando. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Bom dia para todo mundo. Seguinte, a partir de agora você fica com as notícias do nosso estado, de sul a norte. E a gente começa da vacinação, falando da vacinação dos professores. Enfim, chegou o dia, os professores começaram a ser imunizados contra o coronavírus. E para quem dá tanta atenção às crianças, o momento também foi leve e descontraído. Olha o aviãozinho. Depois de receber a primeira dose, o sentimento não poderia ser outro. A ansiedade já passou, né? Já tô mais tranquila, mas ainda continuo muito feliz, né? E agora é só esperar a segunda dose. E você vai ver também uma nova proposta para a vacinação. Cidades brasileiras querem mudar o Plano Nacional de Imunização. Você vai ver como funcionaria caso essa proposta seja aceita pelo Ministério da Saúde. Vamos falar de auxílio emergencial catarinense, R$ 900 de auxílio. Dinheiro que deve beneficiar 67 mil famílias aqui do nosso estado. Foi encontrada a vítima da explosão que fez desabar 4 moradias em Jurerê, norte de Florianópolis. A mulher de 56 anos estava soterrada no andar de baixo, onde ficava a cozinha da casa dela. A nossa equipe acompanhou todo esse resgate e a gente traz os detalhes para você. Operação Infância Segura em andamento no estado. Até agora, 9 foram presos nessa ação que investiga crimes de pornografia infantil na internet. A polícia falou agora há pouco sobre isso. E lembra do homem preso com contrabando escondido em uma carga de salgadinhos? Ele foi preso de novo, pelo mesmo crime, mas agora a carga era de papel higiênico. A gente conta essa história para você. E hoje foi registrado o dia mais frio do ano até agora. Menos 5,7 graus em Urupema, na Serra Catarinense. E aí, junto com as baixas temperaturas, o tempo seco, tem a formação de geada. Já já tem os detalhes da previsão do tempo para vocês. E também vão conhecer uma estudante da UFSC que foi selecionada para estudar lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Acontece que para realizar esse sonho, ela precisa de uma ajudinha e ao vivo ela conversa com a gente. Estamos no ar, fique conosco. – 11h29, bom dia Santa Catarina, tudo bem por aí? Muito prazer, Fernando Machado. Já aproveita para seguir a gente nas redes sociais, scc10.com.br com as notícias do nosso estado 24 horas por dia. A partir de agora, o jornalismo do SBT ao vivo também aqui pela televisão para todo o estado. Bom dia, Criciúma, bom dia, Joinville, alô Lages na Serra Catarinense, Chapecó, Blumenau, Itajaí, a grande Florianópolis. Até 1h15, você fica com a gente e fica com as notícias de todo o nosso estado. Mais um dia gelado, o dia mais frio do ano. Como é que tá na sua região? Como é que você tá fazendo para contornar essa friaca por aí? Faz uma foto, manda pra gente. Fernando, aqui em casa é o fogão a lenha que ajuda. Não, eu tenho uma lareira, puxei uma coberta a mais, botei uma touca. Manda pra cá. Quero ver como é que você tá fazendo para se virar diante deste frio. O dia mais frio do ano. Daqui a pouco tem os detalhes da previsão do tempo. Será que continua assim ao longo desta semana? É a Maria Esther que vai contar tudo pra gente. Tô liberando o WhatsApp, pode ser, produção? Posso liberar? Então faz o seguinte, a partir de agora o WhatsApp liberado, você pode conversar com a gente. Fernando, mas eu falo o quê? Fala o que você quiser. Quer comentar os nossos assuntos? Concordo ou não concordo com essa decisão? Concordo ou não concordo com essa informação? Manda pra cá. Aproveita para conversar também com a gente, é o espaço que a gente está abrindo para denunciar um problema aí do seu bairro, da sua cidade, aquela dificuldade que você está enfrentando. Preciso dizer que é uma alegria muito grande estar na sua companhia mais uma vez e a partir de agora a gente segue com as notícias do nosso estado. Foram horas de espera pelo resgate de Helenita Pereira da Silva, a mulher de 56 anos, Cibele Fávero.
única vítima da explosão em uma casa em Jurerê. É sim, Fernando, nós acompanhamos todo o trabalho de resgate. Aliás, desde o início dessa ocorrência, nossas equipes acompanham e depois de um intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, ela foi encontrada, mas sem vida, Fernando. A Graziane Ubiali e o cinegrafista Rinaldo Barata ficaram durante toda a tarde e parte da noite de prontidão, acompanhando esse resgate que durou horas e que infelizmente terminou com essa notícia triste, a morte da mulher de 56 anos nesta explosão. A gente acompanha agora como foi esse incansável trabalho dos bombeiros. Era por volta das 10h30 da noite, quando o corpo de Helenita Pereira da Silva, de 56 anos, foi localizado debaixo dos escombros. Foram quase 14 horas de trabalho intenso das equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com a ajuda de um cão de resgate, para conseguir encontrar o corpo da moradora de uma das 4 kitnets que desabaram na manhã desta terça-feira em Jurerê. Foi bastante trabalhoso, né? A gente acabou tendo que retirar toda a estrutura superior da edificação, achar realmente a laje do piso, do segundo piso, né? E aí fomos no quarto, que era o principal local onde ela poderia estar, achamos lá celular, alguns pertences dela, depois acabamos rompendo a laje em direção à cozinha e ela foi encontrada ali bem nessa região entre o quarto e a cozinha do apartamento. Praticamente tudo indica que no momento da explosão mesmo, na hora que caiu a laje, ela já veio a óbito na hora ali, porque o espaço que ficou para ela ali era praticamente nulo, então vários escombros caíram sobre ela também, parede da casa, então realmente não tinha como ela ter sobrevivido a esse impacto e infelizmente a gente constatou isso depois de acessar o corpo ali, né? O corpo estava no andar de baixo do prédio de 2 pavimentos, que ficou completamente destruído. Foi preciso remover todo o entulho do andar superior, que soterrou a parte de baixo, para localizar a vítima já sem vida. A suspeita é de que o vazamento no sistema de gás em uma das unidades causou a explosão e levou ao chão o prédio inteiro, danificando outras residências ao redor também, que precisaram ser interditadas para evitar novos acidentes. A Defesa Civil já trouxe o perito aqui, já fez todo o levantamento, já fez toda a vistoria do prédio, né? O prédio encontra-se interditado ainda, toda a estrutura colapsada também foi interditada, então no total são 10 apartamentos que está interditado. Tem uma casa nesse momento que está interditada, que é no fundo desse prédio. Os moradores dos imóveis do andar de cima não estavam em casa na hora da explosão. Embaixo, somente a moradia da vítima estava ocupada. Minutos antes da explosão, Helenita trocou mensagens por celular com familiares e amigos. Estava em casa e dando bom dia, então essas informações que a gente tem. Alisson é morador do bloco ao lado da construção que veio ao chão. Com a força da explosão, a kitnet dele ficou destruída. Daí eu acordei já com um barulho bem forte, com a porta de vidro toda em cima de mim. E daí a minha avó já veio me chamar dizendo que o prédio estava todo caindo. Daí quando a gente saiu na porta, a gente já conseguiu ver que o outro bloco tinha caído. Dona Valdirene estava em casa na hora da explosão. Na segunda coisa de chimarrão, já vi aquele relâmpago assim, sabe, tipo um fogo e aquela explosão. Uma explosão triste, terrível, já veio tudo por cima de mim. Tá, e além de tudo, então, agora são 10 locais ali, né, 10 apartamentos ao redor que estão interditados, mais essa casa. Infelizmente, né, foi confirmado então o óbito dela. Como a gente ouviu dos bombeiros, né, Fernando, possivelmente ela morreu assim que aconteceu a explosão, pela maneira como foi encontrada, e agora os trabalhos continuam. E agora a investigação, a perícia esteve lá durante toda esta terça-feira, que começa a juntar os pontos e também colhendo, né, alguns detalhes do que teria promovido esta explosão com marcas do que ficaram. A gente já sabe que teve uma mudança pela manhã e aí os pontos vão se juntando, uma mudança pela manhã, o inquilino dessas kitnets acabou saindo, a Helenita estava na cozinha, então por aí seguem os trabalhos de investigação. Como que o gás vazou e por que a explosão aconteceu. As pessoas que moram no entorno tiveram que deixar as casas, como a gente trouxe na reportagem, por conta também do risco
de desabamento, estruturas que podem ter ficado debilitadas por conta da força desta explosão. Por isso, nós vamos agora ao vivo até Jurerê conversar com o Arles Amaro, que tem outras informações da situação atual por lá. Cibele. É sim, Fernando Arles já está aqui ao vivo conosco, voltou ao local para mostrar os trabalhos que estão sendo feitos hoje. Arles, quais são as informações desse momento? Como as equipes trabalham a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Cibele, Fernando, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Neste momento, o Corpo de Bombeiros e também o Instituto Geral de Perícias trabalham ali nos escombros para entender o que pode ter causado essa explosão. Ainda não se sabe se era um sistema de gás ou se era um botijão que acabou vazando, explodindo. O que se sabe é que foi um estrago bem grande, como a gente vê aí nas imagens, né? E neste momento aí o Corpo de Bombeiros está retirando os escombros ali para pegar mais evidências aí e junto com a perícia aqui, o Instituto Geral de Perícia, fazer todo esse acompanhamento, coletar todas as provas e aí elucidar esse caso que acabou vitimando então a Helenita Pereira da Silva, de 56 anos. Era uma edificação aí de 4 kitnets, né? Exatamente bem parecida aqui com essa que está ao lado, que foi totalmente danificada, né? A gente vê que ela foi completamente destruída. As pessoas que moram aqui neste residencial foram levadas para um hotel da prefeitura, né? A prefeitura acabou disponibilizando aí o abrigo para essas pessoas, porque o local está completamente destruído, foi um estrago bem grande, viu? As outras casas aqui vizinhas também estão interditadas, né? Vai ter que ser feita aí uma avaliação com engenheiros para ver quais foram os danos causados por essa explosão, porque está perigoso. A gente até está mantendo certa distância, seguindo as orientações do Corpo de Bombeiros, né, para não atrapalhar o trabalho das equipes e também para resguardar a nossa equipe, está acompanhando esses trabalhos aqui desde manhã cedo, viu? E isso, é claro, né, acende o alerta para os cuidados que a gente precisa ter em casa na hora de instalar um botijão de gás, na hora de manusear um botijão, né? Então são cuidados necessários que devem ser redobrados, né? Aí as imagens impressionam o tamanho do estrago causado pela explosão. Um simples botijão de gás, olha aí o estrago que pode causar. Eu conversei hoje de manhã com o Corpo de Bombeiros, com o capitão Ismael Piva, responsável aqui pela operação. Ele inclusive está ali junto com a equipe fazendo as escavações, né, e buscando aí mais provas para entender tudo o que aconteceu aqui. E a gente vai trazer agora dicas do Corpo de Bombeiros e o que se deve fazer caso seja identificado um vazamento de gás em casa e todos os cuidados que devem ser redobrados. A gente acompanha agora na reportagem. A explosão que vitimou Helenita Pereira da Silva, de 56 anos, acende um alerta. Os cuidados necessários com os botijões de gás. Necessário para o dia a dia, o gás de cozinha pode se tornar muito perigoso se for manuseado da maneira incorreta. Aqui se percebe o estrago causado por um vazamento que infelizmente não foi percebido pela vítima. Por isso, todo cuidado se faz necessário na hora de usar e instalar um botijão de gás. Não precisa muita quantidade de GLP, o gás de cozinha, para fazer um estrago bastante grande. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque é um dos produtos mais perigosos que a gente tem nas nossas casas. O botijão é seguro, né? Ele já é feito e testado para resistir à pressão, então ele é um produto bem seguro e ainda ele tem válvulas de segurança. Então com o botijão não precisa se preocupar, né? O botijão ele é um produto bastante seguro. O que precisa se preocupar é com a forma de instalação e também com o modo que a gente manuseia esse equipamento, né? Se ser usado de forma correta, não tem muito perigo. Compre botijões de gás em locais autorizados e não aceite um recipiente amassado, enferrujado ou com um lacre rompido. Só use uma mangueira de gás que seja certificada com o selo do Inmetro e tenha 1,25 m de comprimento. Já o registro deve ter a gravação do certificado NBR 8473. Verifique periodicamente se o registro e a mangueira do botijão estão dentro do prazo de validade. Caso encontre alguma rachadura na mangueira, substitua imediatamente. Sempre utilize as abraçadeiras próprias do registro de gás e não use ferramentas como alicates ou martelos para rosquear o regulador de pressão. Apenas a força da mão é suficiente para fechá-lo. Ao instalar um botijão de gás novo, passe uma esponja com sabão em torno do regulador. Se fizer bolhas, o gás está vazando. Caso haja suspeita de vazamento de gás, feche o registro e não acenda nada.
fósforo e até interruptor de luz podem causar a explosão do botijão. Mantenha o botijão sempre na posição vertical e nunca deitado. Os cuidados também devem ser redobrados se qualquer suspeita de vazamento for identificada. O gás de cozinha ele é inodoro e as fabricantes colocam um flavor, um cheiro, né, para ele alertar isso, porque ele é mesmo asfixiante, então vazando em quantidade bastante significante, ele pode causar a asfixia da pessoa. Primeira coisa é ventilar, porque o gás ele pode ficar diluído com o ar e não chegar em concentração que possa gerar uma explosão ou possa gerar um incêndio. Então, ventilando um local bastante bem, com que tenha o cheiro do GLP, é a primeira coisa a fazer. E depois não utilizar equipamentos eletrônicos, qualquer coisa que gere uma faísca que possa ser o agente que vai dar a ignição para um incêndio ou para uma explosão. Tá aí as dicas então, né? Capitão Ismael Piva, do Corpo de Bombeiros, que continua trabalhando aqui junto com o Instituto Geral de Perícias, né? O imóvel aqui que funcionava, essas 4 kitnets, não tinha uma prévia vistoria do Corpo de Bombeiros para verificar as condições de segurança, por isso que a gente tem que redobrar os cuidados, né? Se você tem o botijão de gás em casa, aí é um instrumento necessário para o nosso dia a dia, mas muito perigoso, então todos os cuidados devem ser tomados aí para evitar esse tipo de acidente, porque o estrago aqui, como a gente observa, bastante grande, e a gente continua acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e do Instituto Geral de Perícia. Sibeli e Fernando, eu volto com vocês. Obrigada, Arlis, pelas informações. O Arlis que está acompanhando. Arlis, eu vou te pedir para mostrar um pouco mais para a gente esses trabalhos hoje, né, do Corpo de Bombeiros e explicar como é que funciona agora, depois, né, dessa etapa do resgate do corpo da vítima. Como é que funcionam os trabalhos dos bombeiros nessas outras residências e se as famílias foram retiradas? Que informações a gente tem em relação a isso, Arlis? Sibeli, os outros imóveis aqui no entorno que também foram afetados pela explosão, eles estão interditados. Então as famílias, né, as pessoas que moravam nessas outras kitnets aqui, elas foram levadas para hotéis que foram cedidos aí pela Prefeitura de Florianópolis. E agora os trabalhos do Instituto Geral de Perícias e do Corpo de Bombeiros vai identificar quais foram as causas desse acidente, se foram provocadas por um único botijão ou se foi um sistema de gás que causou esse vazamento, né? Acabou causando a explosão então que vitimou a Helenita, e também o trabalho de engenheiros vai ser necessário aqui para identificar quais foram os danos nos imóveis, né? Porque a explosão foi muito grande. Tem relatos de pessoas que moram a 6 quilômetros de distância aqui do local que também ouviram o barulho, então foi uma explosão muito forte, né? Assustou todo mundo, todos os vizinhos aqui do bairro. Então, por isso, agora é a avaliação dessas estruturas aqui das residências vizinhas, aqui do outro prédio, que era do mesmo condomínio que a gente está vendo aqui, né? Esse prédio ao lado, que foi bastante danificado. As casas no entorno aqui também bastante danificadas, né? Rachaduras por todos os lados, é o que se vê por aqui. Então agora vai ser necessário esse trabalho para garantir a segurança do imóvel e das pessoas que moram aqui, né? Vai precisar de uma grande reforma, né? O trabalho é bastante intenso aí dos engenheiros, junto com a perícia, com o Corpo de Bombeiros, para identificar quais foram os danos causados por aqui, para só então o imóvel poder, se for possível, né, voltar a ser ocupado. Mas por enquanto, com certeza, ele vai precisar passar por uma grande avaliação, porque o estrago foi muito grande, né? Um botijão, né, um vazamento de gás que, como o Corpo de Bombeiros falou, né, ele não tem cheiro. O cheiro que é colocado no gás de cozinha, os fabricantes colocam justamente para que nós possamos identificar. E esse vazamento, infelizmente, não foi identificado pela Helenita. Então, agora, como ela estava na cozinha, né, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo dela na cozinha do imóvel, então vai verificar se foi alguma faísca, né, o que provocou essa explosão desse vazamento, né? Bastante grande o estrago por aqui, viu, Sibeli? Arlis, agora esse detalhe é interessante, né? Com relação ao cheiro do gás. Você, inclusive, Arlis, trouxe para a gente a reportagem mostrando os alertas aí de como a gente precisa cuidar para prevenir ocorrências como esta. A gente sabe que o gás de cozinha que vem no botijão vazou um pouquinho e a gente já sente o cheiro, não é mesmo? Inclusive é uma regra do Brasil, vários outros países não fazem isso, o Brasil faz. Agora, em uma central como essa daí, funciona diferente então, Arlis? Conta pra gente com relação ao cheiro do gás.
Fernando, o gás de cozinha em si, ele não tem cheiro. Então, o cheiro que é colocado, ele é colocado justamente para que nós, que utilizamos o gás de cozinha em casa, nós possamos sentir se existe algum vazamento, né? Se a gente vai acender o fogão de cozinha e deixa a boca do fogão ligada por um tempo até que a chama seja acesa, a gente já sente aquele cheiro, né? Agora, foi isso que aconteceu aqui. Agora, a perícia vai investigar por que as pessoas que estavam aqui no imóvel nesse momento, a Helenita, né? Por que esse cheiro não foi, né, identificado por ela como um vazamento que pudesse causar essa explosão, né? E possivelmente também o local estava pouco ventilado, por isso que possivelmente aí uma chama, alguma atuação acabou ocasionando essa explosão. Então é muito importante em casa, como a gente viu aí nas dicas do Corpo de Bombeiros e na reportagem, identificar qualquer vazamento, né, passando ali a esponja com sabão em volta do registro do gás, né, identificar se as bocas do fogão estão funcionando corretamente, não estão causando nenhum vazamento, e se for identificado qualquer cheiro de gás, não acender nenhuma faísca, não utilizar equipamentos eletrônicos, ventilar o local, procurar sair do local até que o vazamento pare, né, e as pessoas possam ficar com segurança no ambiente, né, o que provavelmente não aconteceu por aqui, né? Esse vazamento acabou acontecendo, então a explosão foi inevitável e consequência então desse possível vazamento, e é o que a perícia vai identificar agora, se foi um único botijão de gás ou então um sistema de gás, né, com tubulações que possa ter provocado esse vazamento. Então isso vai precisar ser identificado para saber o que ocasionou essa explosão aí que causou todo esse estrago aqui em Jurerê. Então todo cuidado é pouco na hora de manusear o botijão de cozinha. Aí é necessário, a gente precisa dele para o nosso dia a dia, mas muito perigoso, viu, Fernando? Legal, Arles, obrigado pelo relato. Agora sim, ficou claro. Arles Amar está com a gente mostrando por lá então o trabalho dos bombeiros nesta explosão em Jurerê. O corpo da Helenita foi encontrado ontem à noite, infelizmente já sem vida. Então é o seguinte, o Arles está falando para a gente. O gás de cozinha aqui no Brasil tem cheiro. A gente sabe disso, é uma regra do Brasil, outros países não fazem isso. Aqui no Brasil é adicionado um produto, de fato, para que, se aconteça um vazamento, a gente identifique. Agora a pergunta dos bombeiros é, por que nesta edificação a moradora não conseguiu identificar o cheiro? A estação de gás, a central do gás, ficava do lado de fora da casa, mas existia a tubulação entre as paredes. Então o trabalho da investigação, da perícia, vai ser elucidar o que aconteceu por lá. É sim, Fernanda. A partir de agora, né, os trabalhos continuam, não mais já no teor de urgência de localizar vítimas, mas sim de investigação para elucidar, né, o caso. Seguimos com você. Vamos falar de vacinação agora. Já vou chamar aqui uma enquete que está rodando nas redes sociais aqui do SBT. A pergunta é, você sabe, começou hoje a vacinação dos professores e os presos estão na lista de prioridade. Exatamente, assim como os moradores de rua. Então tem enquete lá para você responder, ó. O governo do estado antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas em situação de rua e presos, além dos profissionais da educação. Você concorda? Pode responder para a gente. Foi antecipada, portanto, o início da vacinação nesse novo grupo, que contempla professores, 176 mil ao todo, já estão sendo imunizados. Daqui a pouco tem a reportagem do Paulo Henrique para a gente saber como é que vai ser o cronograma, mas os presos também. E está dividindo opinião a vacinação dos presos neste momento, até porque, se a gente for falar de idade, a vacinação parou em 60. Então, de 59 para baixo, se não tem comorbidade, não está sendo vacinado. Agora os presos serão imunizados. A sua opinião, você concorda? Manda pra gente, Sibeli. É isso aí, manda pra gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar como deve funcionar essa vacinação no sistema carcerário em Santa Catarina, inclusive quantos presos devem ser vacinados. Já tem um volume que já recebeu a vacina por conta da idade, Fernando, ou das comorbidades. Interatividade para você participar com a gente, a tua opinião importa. Manda ela pra cá no SCC Meio Dia. Com o aumento no número de casos de dengue em Joinville, a Secretaria de Saúde está orientando a população sobre os atendimentos para pacientes com suspeita da doença. Pois é, para saber onde buscar ajuda para sintomas de dengue, para tirar dúvidas, a gente vai conversar agora com o David Sacramento, que vai trazer para a gente as informações e o alerta para você, né, David? Bom dia!
Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo. Até agora, nesse momento, Joinville já confirmou mais de 7.000 casos de dengue. Para poder facilitar a vida das pessoas e melhorar esse atendimento, a Secretaria de Saúde, então, tem feito um direcionamento para essas pessoas, para elas saberem aonde buscar atendimento de acordo com os sintomas que elas estão sentindo nesse momento. Então, para ajudar as pessoas de casa, inclusive, nós preparamos uma tela para que elas possam saber quais são esses sintomas. Olha só, se você está em casa, está sentindo sintomas, por exemplo, né, como febre, dor no corpo, náuseas e vômito, até mesmo dor de cabeça, manchas vermelhas ou roxas pelo corpo, a orientação é procurar atendimento nas unidades básicas de saúde da família, que essas estão espalhadas em diversos bairros daqui da cidade. Agora, se você estiver pelo menos 2 dos sintomas anteriores que nós citamos, ou tiver vômitos persistentes ou dor abdominal forte, ou até mesmo um sangramento, deve ir ao PA Norte ou às UPAs Leste e Sul. Após uma avaliação médica, o paciente vai poder então receber medicação apropriada e ter o exame laboratorial agendado para a confirmação do seu diagnóstico. Agora, com essa identificação dos sintomas e esse direcionamento, com certeza, né, Cibele, vai ficar bem mais fácil para as pessoas aqui de Joinville saberem quais são as unidades básicas de saúde que elas devem procurar atendimento. Mas, claro, talvez ficou alguma dúvida aí. Se ficou dúvida, nós preparamos também um número que está aparecendo na sua tela, que é do Ligue Saúde. O telefone, o prefixo é o 47 e o número é o 3481-5165. O atendimento no Ligue Saúde é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Mas claro que fica sempre o alerta aqui na cidade com esses números que estão subindo a cada semana. É muito importante a gente redobrar os cuidados, não deixar água parada e deixar o terreno, o local sempre muito limpo para evitar realmente essa proliferação e esse aumento, né, de dengue aqui na cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações, pelo alerta. Tá muito frio aí em Joinville? Foi-se. Tá muito frio aí? Você tá parecendo o Roberto Carlos com esse terno branco aí. Tá chique, hein? Gostou, Fernando? Pois tem que cantar emoções tá pra gente aí hoje. Não tá frio assim também, não. Naquele dia estava mais frio aqui em Joinville. Mas obrigado pelo elogio. Obrigado que você gostou do meu terno. Tá elegante sim, viu, David? Muito bem. Tá o David alinhado. lá, alinhado no Vivo com a gente, falando. Não tá tão frio quanto estava ontem. Viu só? Joinville, ao vivo, cuidados com a dengue. A Secretaria de Saúde orientando. Se tem sintoma, procura a saúde pública do município, porque já é preocupação a dengue na cidade. Daqui a pouco tem Cláudio Prisco com a política. Já, no Espaço Política, Cláudio Prisco traz todos os detalhes e os bastidores. Vamos falar da CPI do coronavírus e como a CPI da Covid lá em Brasília, na Câmara, no Senado, pode interferir os planos políticos aqui de Santa Catarina. Cláudio Prisco conta tudo pra gente. Mas agora a gente vai falar de A Tarde é Nossa. Todos os dias, depois aqui do nosso SCC Meio-Dia, depois das notícias de Santa Catarina, a turma da Maria Esther chega para trazer alegria. O que tem lá de bom hoje, hein, Maria Esther? Você é ciumento, Fernando? Eu sou muito possessivo. Muito? Ai, meu Deus. Então o programa é para você. A gente vai falar de ciúmes, é o tema do dia. A gente vai ter especialistas falando, uma convidada muitíssimo especial, Nádia Haddad, que está aqui em Santa Catarina. Ela é apresentadora do Bake Off Brasil, vocês conhecem ela do SBT Nacional, e ela está aqui em Santa Catarina gravando Desejos de Mãe. Vamos até colocar algumas imagens para vocês aí de casa. Nesse ano tá com uma dinâmica bem diferente o programa, viu? Tem muitas brincadeiras, humor, tem pegadinhas e também muita emoção. Já ouvi dizer que nas gravações o pessoal chorou muito. Estreia dia 12 de junho, então ela vem aqui fazer o convite especial para vocês e, claro, brincar com a gente na Tarde é Nossa. A Nádia, falando de ciúme também, tem o divã da Dona Maricotinha, as brincadeiras acontecendo, né, para você ligar e dar um palpite de quantos objetos, quantos itens tem na bolsa da Dona Maricotinha. O programa tá bem legal hoje, Fernando. Então é o seguinte, terminou aqui o SCC Meio-Dia, coladinho já chega a turma da Maria Esther, Maricotinha, Laércio Botega, brincando com você hoje com a presença de Nádia Haddad. Tá bonito. Certo? Falei direitinho? Falou. A tarde é nossa! A tarde é nossa. Bora lá, Maria Esther, vamos falar de auxílio emergencial. E aí, tá preocupado? Tá precisando de grana? Falar um negócio para você. O governo do estado está planejando o pagamento deste auxílio emergencial para os catarinenses. Fernando, quantos serão beneficiados? Ao todo, 67 mil famílias aqui do nosso estado. Esse auxílio emergencial
é exclusivo aqui para Santa Catarina. R$ 900. Esse valor deverá ser dividido em algumas parcelas e agora depende da aprovação da Assembleia Legislativa. O projeto pretende aí beneficiar 67 mil famílias, tentando amenizar os efeitos da pandemia aqui no nosso estado. O plano é o SC Mais Renda, criado pelo governo catarinense para ajudar as pessoas que neste momento estão passando por dificuldades. A emenda, que altera a medida provisória, será entregue nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, 14h, para aprovação pela Alesc. Depois disso, o governo começa a montar o cronograma de pagamento deste auxílio emergencial, que é exclusivo para os catarinenses. O número de denúncias de abuso sexual contra o dono de uma creche em Itapema aumentou ao longo desta semana. Agora são 22 boletins de ocorrência. O suspeito dos crimes, no entanto, continua foragido, Fernando. A Grace tem as informações pra gente. Olá, o número de denúncias de abuso sexual infantil na creche de Itapema chegou a 22. Eram 18 boletins de ocorrência, mas outros 4 foram registrados durante essa semana na delegacia. A força-tarefa, formada por psicólogos da Polícia Civil, terminou os atendimentos no município também nessa semana. A equipe especializada estava em Itapema desde a quarta-feira passada para auxiliar nos atendimentos às famílias. Ao todo, eles fizeram mais de 25 atendimentos aos pais das possíveis vítimas de abuso e alguns familiares foram encaminhados para atendimento na rede municipal de saúde, que agora deve continuar o tratamento. O suspeito, um homem de 25 anos, proprietário da recreação infantil, continua foragido da justiça. As buscas e as investigações, é claro, continuam. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Grace. Continuamos acompanhando esse caso, né? E a polícia na busca, né? Já que o suspeito está foragido, as investigações também continuam. O detalhe é que agora mais famílias procuraram a polícia falando o seguinte: olha, também temos a suspeita de que o nosso filho aqui tenha passado pela mesma situação. Eram 18 na semana passada, 18 famílias. Agora, segundo a Polícia Civil, esse número já subiu para 22 famílias. Mais vacinas contra o coronavírus chegaram em Santa Catarina durante a noite desta terça-feira. É sim, Fernando. A gente vai ao vivo conversar com o Paulo Henrique, que vai trazer para a gente os detalhes dessa nova remessa, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. É isso mesmo. Uma nova remessa do imunizante AstraZeneca chegou nessa noite em Santa Catarina. Foram 203 mil doses da vacina que chegaram no aeroporto de Florianópolis por volta das 11h30 da noite. E de lá foram encaminhadas à rede estadual da Central de Frios. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a distribuição dessas vacinas deve acontecer ainda hoje de tarde e elas devem ser utilizadas para a aplicação da primeira dose dos grupos que estão recebendo a imunização. Com mais essa remessa, então, Santa Catarina soma um total de 3.206.000 doses de vacinas recebidas até o momento. Mas não para por aí. Tem previsão da chegada de mais 21 mil doses do imunizante da Pfizer ainda hoje aqui em Santa Catarina. A previsão é que essas doses elas cheguem por volta das 19 horas da tarde, às 7 da noite, no aeroporto de Florianópolis, de onde seguirão para os 12 municípios que já foram cadastrados e já tiveram toda a estrutura capacitada para armazenar as doses da vacina. Elas devem ser utilizadas para dar continuidade nos grupos de comorbidades e para avançar ainda mais nos profissionais de educação, nos profissionais de segurança pública e também na população em situação de rua e em privação de liberdade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Paulo. É sempre bom, né, noticiar aqui novas vacinas chegando, novas doses para imunizar contra o coronavírus. Deixa eu falar para você agora uma decisão tomada pelo Conectar. Conectar é o consórcio de cidades com mais de 2.500 cidades pelo Brasil. Conectar, consórcio que é presidido pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Na mais recente reunião do consórcio, uma decisão importante: enviar ao Ministério da Saúde uma recomendação para a mudança no Plano Nacional de Imunização. Deixa eu mostrar para você aqui o ofício que foi encaminhado ao ministro da Saúde.
Com os cordiais cumprimentos, ok? Vamos pular aqui para baixo. Ó. Proposta de adequação passadas as comorbidades que estão sendo vacinadas após a imunização de trabalhadores da educação, a próxima etapa comece a vacinar todos os brasileiros, independentemente de categorias ou grupos específicos, em ordem decrescente a partir dos 59 anos. É uma mudança importante, significativa, até porque muitas cidades já se manifestaram com relação a algumas alterações que poderiam ser feitas nesse plano de imunização. Agora, vacina aqueles que têm comorbidades, vacina os profissionais da educação. A partir disso, esquece o cronograma que está sendo colocado em prática hoje e começa a vacinar todos os brasileiros. 59 anos foi quando a gente parou, a gente veio vacinando de 100, 100, enfim, as idades mais velhas. Chegou em 60 anos, parou, começou o grupo comorbidades, ok? Agora, a ideia do Conectar, este consórcio nacional, presidido pelo prefeito da capital, João Loureiro, é o quê? Dos 59 para baixo. Que seria a ordem natural se não entrassem os grupos prioritários. Exatamente. Quando, chegamos aos 60 anos. Não vai ter, na proposta, não tem mais prioridade, não tem mais grupo prioritário. 59 anos para baixo, vacina todo mundo que ainda não tomou a vacina. A ideia é o quê? Vacinar aquelas pessoas que estão no dia a dia, no trabalho, que voltaram aos seus afazeres, que não puderam trabalhar para não parar a economia e assim mudar o plano de imunização. Vamos ver agora qual será a resposta do Ministério da Saúde. Tem interatividade agora para você aqui. Tem sim, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre a situação da vacinação dos presos, que também estão inclusos agora nesse novo grupo que passa a ser vacinado. Professores, sistema carcerário e também moradores de rua. Já tem entrevista aqui para você. Nós vamos falar também na interatividade sobre a vacinação dos professores. Deixa eu mostrar aqui, ó. Alunos das escolas municipais. Você viu? Para vocês não botaram o telão. Para a Cibele eles não botaram o telão. Aí fica difícil de saber, né, Cibele Fábio? A Cibele teve que enrolar ali, não sei o quê, vamos falar de preso. É isso aqui, Cibele, ó. Alunos das escolas municipais de Florianópolis seguem sem aulas. Professores estão em greve, inclusive de aulas remotas. Não tem nada, todo mundo parado. Os professores não querem. Você concorda com os braços cruzados dos professores em protesto pela vacina da categoria? Mas espera aí, começou a vacinar hoje. Hoje já deveria ter aula, pelo menos remotamente. Sim ou não? Você concorda com essa manifestação, com essa greve? Conta pra gente aqui nos comentários. Inclusive já tem ali, ó. Já tem. A Alice, a Rita Ney também e a Regina também. Olha só, as 3 respostas por enquanto são não. Você também pode ir lá responder. Não concorda com a paralisação dos professores. Remotamente, nem remotamente as crianças estão estudando. Nós vamos mostrar para você agora como vai ser a imunização dos professores, porque chegou o dia, Cibele Fávero. Sim, chegou o dia a partir de agora, então começam as imunizações dos professores, dos profissionais da educação. Era previsto, que essas vacinações começassem no dia 31 de maio. Agora foi antecipado, né, Fernando? Para hoje, as primeiras doses já foram aplicadas e o Paulo Henrique acompanhou. Faltam palavras para descrever a sensação de alívio. Acredito que é um ganho para a nossa área, para todas nós. E falo em nome das minhas colegas também. Eu sei o quanto todas estávamos esperando, então estamos bem felizes com isso. A Fernanda dá aula para crianças do ensino infantil. E assim como vários professores, vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 hoje. A imunização dos profissionais da educação estava prevista para 31 de maio, mas por causa da alta demanda, o governo de Santa Catarina adiantou para esta quarta-feira. A estimativa é que 195 mil professores sejam vacinados. Foi deliberado, então, a antecipação da data de vacinação dos professores para dia 26 de maio, portanto, este mês. Portanto, professor, não deixe passar a sua vez, fique atento, vacina salva vidas. A prioridade agora são professores, monitores e auxiliares da educação especial e infantil para crianças de 0 a 3 anos. Segundo o governo do estado, há cerca de 40 mil profissionais nestes 2 grupos. E para quem dá tanta atenção às crianças, o momento também foi leve e descontraído. Olha o aviãozinho. Depois de receber a primeira dose, o sentimento não poderia ser outro. A ansiedade já passou, já estou mais tranquila, mas ainda continuo muito feliz, e agora é só esperar a segunda dose.
nervoso, emoção e agradecendo a Deus pela oportunidade e que todos tenham esse acesso. Mas apesar da imunização dos profissionais da educação ter começado, nem tudo está resolvido. Em Florianópolis, as escolas municipais continuam em greve, mesmo já tendo estourado o prazo de volta às aulas dado pela Justiça. O que determina o fim de um movimento de greve é a categoria em assembleia. Nós temos já a assembleia prevista para discutir, mas a mesma ação que determina o retorno ou multa, ela também determina uma audiência de conciliação na quinta-feira, para a qual nós vamos, mais uma vez, tentar o diálogo. Uma nova audiência de conciliação está agendada para esta quinta-feira. Vão participar Ministério Público, Prefeitura e Sindicato. O governo de Florianópolis já se pronunciou. Nós cumprimos os 6 pontos de pauta. Em alguns itens não há o que cumprir pela inaplicabilidade da solicitação. Vou dar um exemplo. Teste em massa. Teste em massa não faz sentido. O que faz sentido é o teste em todos os casos suspeitos. E sobre a questão de negociação, a Prefeitura mantém a sua posição firme. Não senta para negociar enquanto está em greve. Vacinação dos professores começando, era esta a cobrança dos professores de Florianópolis. Os pais estão esperando agora o retorno às aulas, porque nem mesmo presencial os professores estão atendendo as crianças neste momento. Foi atendido o pedido. Professores do sistema presos do sistema carcerário de Santa Catarina devem ser vacinados nos próximos grupos e a gente está perguntando para o pessoal de casa hoje a opinião. Você concorda antecipar e priorizar a vacinação dos presos? Eles estão agora inclusos nesse novo grupo, né, que contempla também os professores e os moradores de rua. A gente separou alguns dados para mostrar para você, porque o plano de vacinação dos presos no estado segue de acordo com o calendário dos municípios, ou seja, conforme idade, Fernando, e comorbidade. Inclusive, a capital já vacinou alguns presos. Nessa etapa da vacinação entra todo o sistema prisional, mas ainda não está definido como é que vai ser. Se vai ser todos ao mesmo tempo, vão ser todos ao mesmo tempo, se tem critérios de idade ou outros critérios. Então está aqui a população total de presos do estado, 23.845. Até agora, 404 já foram vacinados entre homens, mulheres e indígenas, seguindo o critério de idade ou comorbidade, né? Assim como fez Florianópolis. Os presos de 60 anos ou mais já foram vacinados no grupo prioritário dos 60 anos e agora ocorre a vacinação do grupo de 50 a 59 anos. A vacinação é feita pela equipe de saúde do presídio, que foi treinada pela Secretaria Municipal. Isso em relação, né, à capital. Agora a gente vai entender como é que vai funcionar a partir de agora. E nós estamos perguntando para você, lá no nosso Instagram do SCC, estamos perguntando se você concorda com essa antecipação, não só, né, para os presos, como para os professores e também os moradores de rua. Já tem algumas respostas, Fernando. A Fê está dizendo o seguinte, a pergunta é, você concorda em priorizar e antecipar a vacinação dos presos? A Fê respondeu desta forma, na minha opinião, os presos não respeitam as leis, tanto que estão lá, porque a lei vai priorizar eles. Acho que aqui fora tem muitas pessoas que seguem as regras, estão trabalhando e que são vulneráveis ao vírus. Acho que essas pessoas devem ser prioridade. Obrigado, Fê, pela sua opinião. Vamos ver que tem mais? O Mauro também mandou. Boa tarde, não concordo, estão dando várias prioridades. Eu trabalho na limpeza do transporte municipal e não temos prioridades. Está aí a opinião do Mauro. Obrigado, Mauro. Quem mais? A Letícia, ela é a mãe da Isadora, deixou ali entre parênteses, então tá bom. Mãe da Isadora, um absurdo. Tantos trabalhadores que não pararam de trabalhar um dia sequer e dão prioridade aos presidiários, é a opinião da Letícia. Vai mandando a sua, daqui a pouco a gente traz aqui ao vivo. Obrigada, Letícia, pela sua participação. Rudá também enviou a sua opinião, olha só. Um ser humano que tem a capacidade de tirar a vida de outro tem o direito de ser prioritário em relação a um pai de família. Sei que nem todos são assassinos, mas também entra nessa lista. O Rudá falando conosco através do nosso WhatsApp e também lá no Instagram. Vamos fechar aqui então com a opinião do Henrique, essa primeira parte das opiniões, da interatividade. Henrique Garcia, concordo com a imunização de detentos. É isso? Acredito não, né? Ele escreveu Natal, mas pelo NA vamos pensar aqui que é não.
Temos que dar a preferência aos trabalhadores. É a opinião do Henrique Garcia, vai deixando a sua aqui no WhatsApp do SCC Meio Dia. E agora, Fernando, nós vamos conversar com o Dr. Marlos Salvador, que é presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Santa Catarina, para falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa etapa agora de imunização dos presos no sistema carcerário de Santa Catarina. Doutor, muito obrigada por nos receber. Nós gostaríamos de começar perguntando a sua opinião, a opinião da OAB em relação a esse novo grupo agora que inclui a vacinação dos detentos. O senhor considera importante que essa etapa seja cumprida? Bom dia. Bom dia, Sibeli, Fernando. Bom dia a todos os espectadores do SBT. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Respondendo a sua pergunta, Sibeli, a OAB entende que deve ser respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana, e isso inclui, com certeza, a dignidade dos presos que estão cumprindo pena, né, e que devem realmente ser incluídos, né, nesse cronograma de vacinação, até porque quem está no sistema carcerário cumprindo pena também está tendo contato com agentes públicos ou outros também atores do sistema judicial, do sistema carcerário, né, e esses presos também têm familiares que também precisam, né, lhes dar essa atenção e, portanto, precisam também estar protegidos, né. Na verdade, o que se deve ter é uma atenção geral quanto à vacinação, sem nenhuma distinção pelo fato apenas de o indivíduo estar cumprindo uma pena, até porque não está inclusa na pena, né, uma pena capital de um padecimento dentro do sistema, dentro de um processo, de um problema sanitário que é mundialmente conhecido e que afeta a todos sem nenhuma distinção. A coletividade, eles estarem compartilhando o mesmo ambiente, isso também é um fator que vocês consideram como importante para que essa vacinação aconteça antes? Sim, Sibeli, o ambiente prisional, conforme já o Supremo, inclusive, já declarou um estado de coisas inconstitucional, ele é um ambiente altamente insalubre para todos que ali trabalham também, não só os que estão presos, né? E, portanto, ele se caracteriza por ser, sim, um celeiro de alta transmissão desse vírus, né, que é tão letal, isso sem falar nas novas variantes também, que trazem, né, ao que tudo indica, um maior fator de transmissibilidade. E, portanto, aquele laboratório, que é um ambiente prisional, em que, via de regra, está lotado, em que as vagas não são suficientes para suprir, né, a demanda desse sistema, ele sim se caracteriza por ser um grande fator de transmissibilidade em razão daquele ambiente insalubre, fechado e lotado. Agora, doutor Marlo, aqui na capital nós já tivemos, né, a explicação da vacinação dos presos, que acompanhou a mesma regra em relação às idades e às comorbidades. Em relação a isso, não sabemos ainda detalhes de como vai ser feita essa vacinação em todo o sistema carcerário. Eu gostaria de saber a sua opinião, se deve acompanhar esses critérios gerais em que a população toda deve ser vacinada, ou se todos os presos, independente da idade, devem ser vacinados antes do restante da população. Bom, Sibeli, esse cronograma deve realmente ser respeitado. Há um cronograma do governo federal, né? E também tanto o estado quanto os municípios, a depender, evidentemente, da sua peculiaridade, vai poder direcionar estrategicamente esse esquema de vacinação, né? O ambiente carcerário, né, ele, conforme já havia falado, por ser um ambiente insalubre e hostil, ele realmente demanda uma maior atenção quanto à questão. Por quê? Porque há casos, por exemplo, de presos que têm problemas que são adquiridos dentro do presídio, por exemplo, como tuberculose, sarna, enfim. Então, essa realidade, ela impõe um cuidado, né, evidentemente observando a demanda, a quantidade de vacinas disponíveis, né, dando atenção às prioridades fora e dentro dos presídios, mas o que se deve observar realmente é a vacinação em massa mesmo, dessa massa carcerária, para que esse problema, né, que dentro do sistema prisional, de ser hostil, de ser insalubre, ele não se torne um problema maior, né, de transmissibilidade ou até mesmo de mortalidade. Porque aqueles presos que estão reclusos, que estão cumprindo pena ou estão presos provisoriamente, eles estão sob responsabilidade do Estado. E essa conta, eventualmente, de uma negligência, de uma eventual contaminação, com, consequentemente, mortes, quem
pode vir a pagar com tudo isso aí somos nós cidadãos também, porque esse custo ele é deslocado para todos nós, né? E em razão disso, há necessidade sim de se observar esse calendário, essa necessidade também de maiores comorbidades, né? Quem tem prioridade, etc. Mas, claro, sem ignorar a necessidade dessa vacinação coletiva de toda a população, incluindo o sistema carcerário. Doutor, até porque, é claro, né, o anseio pela vacina é de todos, nós sabemos, né, que os grupos estão passando à frente justamente pela necessidade, então é claro que o questionamento surge, uma vez que quem recebe a vacina nesse momento pode ser considerado um privilegiado. Então, o sistema carcerário recebendo a imunização a partir de agora, antes do restante da população a partir de 59 anos, não tem como a gente não considerar que seja um privilégio. Claro que o doutor explicou que também pode haver um extravasamento, né? Fora do presídio também pode ter consequência, além da situação lá dentro, inclusive de mortandade, pode extravasar para a população em geral por conta da gravidade desse vírus. Exatamente, Cibele. É necessário se pensar de uma forma estratégica a vacinação de uma forma universalizante, né? Sem nenhuma distinção, porque a gente sabe que esse vírus ele tem uma alta transmissibilidade. Então, não há como estar escolhendo, esses aqui, né, vão ficar por último, enfim, porque o risco ele é coletivo, né? É claro que esses grupos prioritários, né, de comorbidade, de observância de idades avançadas, como já vem sendo prioridade no sistema de vacinação, ele deve ser sim observado. E, evidentemente, se um cidadão que não está cumprindo pena, está fora da cadeia, que se enquadre nesse critério de idade ou de comorbidade, né, em relação a um preso que não esteja nessa situação, evidentemente que ele tem a prioridade dentro dessa lógica, desse esquema de vacinação e de prioridades, né? Mas o simples fato de os presos estarem cumprindo pena ou presos provisoriamente, só por estarem ali dentro, eles não podem ser ignorados, né? Ficarem aquém, né, fora desse esquema de vacinação, pelo simples fato de estarem ali, né? Então, é necessário se pensar dessa forma, realmente coletiva, e que esse vírus, como já vem se mostrando, estamos aí há mais de um ano na pandemia, ele realmente é um risco para todo mundo, indistintamente, né? Para quem está preso, para quem está solto, e o fato de estar preso, recluso, detido, por si só, não isola eles, né, dessa transmissibilidade coletiva e o risco para todos nós, tanto sanitariamente, como também com a questão do custo, né, benefício em relação a indenizações e negligência eventual por parte do sistema prisional. Certo, muito obrigada, doutor Marlo Salvador, presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Santa Catarina, falando aqui conosco sobre a imunização no sistema carcerário de Santa Catarina. Faz o seguinte, vai deixando a sua opinião sobre este assunto lá no scc10.com.br e também no portal SCC no Instagram, a nossa enquete. Daqui a pouco a sua opinião aparece aqui. Você concorda ou não com essa decisão do governo de antecipar e priorizar a vacinação nos presos? Daqui a pouco tem o Prisco, daqui a pouco tem a geada na Serra Catarinense. Mas agora a gente vai falar de uma situação que está dando o que falar em Lages, cidade da Serra. É a demolição de um prédio que abriga um antigo moinho lá em Lages, Maristela. Pois é, a demolição está sendo feita por etapas. Por conta da retirada da estrutura, ruas do entorno precisaram ser fechadas e alguns moradores e comerciantes vizinhos ali precisaram sair por alguns momentos por questões de segurança. Então a gente vai ao vivo até Lages para conversar com a Shaina, para ela explicar. Ela está lá próxima ao local e vai explicar essas informações para a gente. Shaina, por favor, como é que está aí nesse momento? Enfim, conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Olha, esse trabalho é complexo e deve demorar para ser finalizado. O barracão e a cobertura já foram retirados. Agora as equipes trabalham na parte dos prédios.
A última estrutura a ser derrubada serão os silos que eram usados no armazenamento dos produtos. Essa semana, a empresa responsável estava tentando derrubar os prédios e até agora foram 3 tentativas, mas como a estrutura é muito sólida, está demorando um pouco mais para ser derrubada. Os escombros acabaram caindo para o lado de fora, então aqui as ruas no entorno precisaram ser isoladas para que as equipes possam fazer da melhor maneira possível, com mais segurança o trabalho. Eu vou conversar com o gerente responsável aqui pela obra, o Aldoir Gobete de Oliveira. Aldoir, é uma obra muito complexa e que realmente vai demorar para vocês conseguirem derrubar toda a estrutura, né? Sim, a obra é bem grande, bem complicada dentro do centro, né? Então a gente tem que estar tomando todos os cuidados. Então imagino que mais uma semana, mais ou menos, a gente acaba com todo esse barulho que está aí e volta tudo normal, entende? Vocês tiveram que isolar a área, né? Inclusive alguns moradores precisaram ser retirados aqui do entorno em alguns momentos pela segurança, né? Até quero agradecer ao pessoal da Defesa Civil que estão nos apoiando desde o início até agora e espero que vão até o fim. Tá com segurança, a gente tirou quando foi derrubar, a gente tirou o pessoal, avisa, não deixa entrar ninguém. Estamos fazendo tudo como tem que ser feito, sabe? Em termos de segurança, de cuidado. Que nem eu te falei, a obra é grande, a obra é complicada. E qual que foi a maior dificuldade que vocês estão encontrando, né? A maior dificuldade que vocês estão encontrando para poder derrubar toda a estrutura? A maior dificuldade hoje está sendo esse canto que tu está vendo aqui, por causa do risco que ocorre. Por isso a gente está fazendo uma contenção aqui para que não venha nada sobre as casas. Isso está levando um tempinho a mais, mas está tudo dentro que a gente programou isso já, né? Qual a previsão de terminar tudo, né? A retirada dos silos, inclusive, e a limpeza do local aqui? A gente vai agora derrubar essa parte, vai fazer uma limpeza geral em tudo, para que tudo volte ao normal. A Celesc vai restabelecer a rede que ela tinha desligado, por questão de segurança, mas o pessoal já está com luz normal. E daí depois a gente vai começar a demolir o silo, mas o silo primeiro a gente fazer toda a limpeza aqui para depois começar os silos. E o silo vai ser mais tranquilo para demolir, sabe? Tem previsão do que vai ser aqui depois que tiver tudo pronto? Olha, no momento não tem nada a declarar, entendeu? Mas tem projetos já para ir, tá? Ok, muito obrigada, Aldoir, pelas informações. Vou conversar então agora com o secretário da Defesa Civil, João Eduardo Pacheco, que vai falar pra gente aqui, o pessoal, vocês receberam muitas reclamações dos vizinhos aqui, inclusive, o pessoal reclamando da obra, da interdição do trânsito, como é que tá? Houve algumas reclamações, mas nós temos contornado aí, isolado o local, feito a segurança, falando para as pessoas que o importante é a integridade física deles e que não cause dano material também a terceiros que possam, de repente, sofrer algum envolvimento pela essa demolição dessa obra. Pelo que o pessoal da empresa falou para vocês, quanto tempo deve demorar ainda a interdição do trânsito aqui? Olha, nós só vamos liberar a via a partir do momento que não oferecer mais risco. Porque o mais importante para nós, como eu já disse, é a questão de não causar danos à integridade física das pessoas. E alguns moradores e comerciantes do entorno tiveram que ser retirados em alguns momentos, né? O pessoal deu uma reclamada, né, dessa parte. É normal, mas nós fizemos isso devido ao fato de, como estava sendo feita a demolição e poderia, de repente, causar danos a eles, nós evacuamos, mas temporariamente, e houve um dano também na rede elétrica, mas a Celesc prontamente, por volta das 3h30 da madrugada, fez uma religação nova para que não tivesse esse prejuízo econômico para os empresários. É importante esse esclarecimento da Defesa Civil para que as pessoas entendam que uma obra desse tamanho, né, uma demolição de um prédio que é inclusive muito antigo, tem 74 anos, demora e precisa ter essa questão da segurança para que todas as pessoas, né, fiquem em segurança aqui no local, né? Eu peço para as pessoas que tenham um pouquinho de paciência, que agora, nesse momento, todas as etapas estão sendo feitas, nós estamos fiscalizando e é para a segurança deles. Tem pessoas que dizem, essa obra deveria, se fosse eu derrubava hoje, derrubava o mais breve possível. Não, tem etapas. O principal, como eu já disse, é não causar danos a ninguém. E a Defesa Civil está aqui para auxiliar para que isso não ocorra. A empresa responsável diz que o engenheiro responsável pela obra, ele saiu no dia 11 de maio, né? E agora, inclusive, a empresa já foi notificada que tem 30 dias para apresentar um novo engenheiro, né? A prefeitura também está de olho nessa questão, né? Não, nós já estamos elaborando uma notificação, já conversei aqui com o responsável pelo empreendimento aqui, ele é uma pessoa que tem aceitado a nossa determinação, porque ele sabe que precisa ter um engenheiro responsável técnico e com certeza ele vai antecipar esse prazo para que
acompanhem. E nós também temos o nosso engenheiro da Defesa Civil, que é uma novidade esse ano para nós, que está acompanhando todo o trabalho também. Obrigada, secretário Pacheco, pelas informações. Então, tá aí, a gente continua acompanhando, né? Nós conversamos também com o diretor do CREA aqui de Lages e ele falou realmente que a empresa já foi notificada com relação a essa questão do engenheiro e eles têm um prazo de 30 dias para apresentar um novo engenheiro aqui para a demolição desse prédio. A gente continua acompanhando. Eu volto com vocês aí no estúdio. 12h25, Shaina Marcon, obrigado pela informação. Se é assunto na sua cidade, a gente está repercutindo ao vivo. E o assunto polêmico de Lages é a demolição desse prédio, onde fica um moinho histórico e a prefeitura se articulando para atender as cobranças da comunidade que não queriam, de fato, a destruição desse espaço histórico de Lages. Daqui a pouco tem SCC Esporte, o nosso Cleiton Ramos vai falar da final do Catarinense, vai falar de Libertadores da América, é o futebol, já para você. Agora, uma suspeita de reinfecção de coronavírus está sendo investigada em Itaiópolis. Vamos para o norte do estado? Deixa eu chamar aqui o David Sacramento, que tem as informações. Reinfecção em Itaiópolis. Quem é a pessoa e em que pé está essa investigação por parte da saúde aí, hein? David, conta pra gente. Sim, Fernando, a DIV, a Diretoria Epidemiológica de Santa Catarina, tem um prazo agora de 25 dias para confirmação ou não desse caso de reinfecção por coronavírus aqui no Planalto Norte, no município de Itaiópolis. Segundo a Prefeitura de Itaiópolis, o caso positivado para coronavírus é em uma mulher de 37 anos. Ela positivou para 2 variantes do coronavírus. No entanto, antes da DIV dar esse resultado, dar a confirmação ou não deste caso, agora as amostras estão na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que é o laboratório referência que é utilizado aqui por Santa Catarina para realmente realizar esse tipo de estudos. Agora nós vamos analisar aí como é que está a situação de Itaiópolis, né, agora com o coronavírus. Olha só aí na nossa tela, até o momento foram feitos 11.328 atendimentos para pacientes com sintomas de gripe. O município soma 37 mortes desde o início da pandemia. Há 57 pacientes em tratamento e 2.159 casos confirmados para a Covid-19. 2.065 pessoas se curaram da doença. E aí qualquer dúvida e atendimento que os munícipes quiserem saber lá em Itaiópolis, pode estar ligando para esse número que aparece na nossa tela com o prefixo 47. Número é o 991 16 6148 ou 984 23 7691. Com respeito à questão aí da suspeita dessa reinfecção, nós vamos continuar, claro, analisando aqui e trazendo, né, essas informações para os nossos telespectadores. Volto com você aí, Fernando. David Sacramento, muito obrigado pela informação. Vamos acompanhar o final desta investigação. Suspeita de reinfecção lá no norte do estado pelo coronavírus. O David está contando para a gente todos os detalhes. Bom, a gente hoje teve, ao colocar o nome do assunto, escolher uma frase que representasse, que resumisse aquele determinado assunto quando a gente está montando o nosso sistema aqui. Para explicar um pouquinho para você como é que a gente faz aqui a seleção dos assuntos e também como é que a gente organiza. Maria Esther, como é que foi colocada essa pequena frase ou essa pequena palavra que representa o assunto de agora? Deixa eu ler aqui. Catarinense aprovada em Harvard. Catarinense aprovada em Harvard. A gênia da UFSC, hein, Maria Esther? Agora vocês vão conhecer a Luna. Ela é uma estudante de Direito da UFSC, já está aqui com a gente, 20 aninhos de idade, gente. Foi aprovada lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Só que o sonho de estudar lá, viu, Fernando, quase que foi por água abaixo, foi deixado de lado, por questões financeiras, porque é muito caro bancar esse período lá fora. Aí foi aí que os amigos dela, da Luna, deram a ideia dela criar uma vaquinha para tentar juntar esse dinheiro. E a Luna está aqui para falar como é que a gente pode ajudar ela a realizar esse sonho. E, claro, pro orgulho de Santa Catarina, né, de ter uma aluna estudando lá em Harvard. Luna, seja bem-vinda aqui ao SCC Meio Dia. Conta essa história pra gente aí, como é que você foi aprovada, a emoção. Oi, muito obrigada por me receberem, primeiramente. Estou muito feliz de estar podendo comemorar com vocês essa história. Eu fui aprovada faz pouquíssimo tempo, faz 6 dias, no dia 20 de junho. Por isso que eu não tive tempo de concorrer a uma bolsa, a ir atrás de outros tipos de fundos. E eu tive que acabar pedindo por uma vaquinha mesmo, porque é caríssimo. Cada matéria custa em torno de $6.000.
e é praticamente impagável para qualquer brasileiro, assim, por conta do dólar, por conta das taxas e tudo mais. Mas tem muita gente me ajudando, eu estou muito feliz, não só com doação em dinheiro, mas tem gente se oferecendo para me receber lá, para me ajudar de alguma forma, para só me dar algum apoio de estar lá comigo de alguma forma. E isso já faz toda a diferença, já tá fazendo muito mais do que, às vezes, uma doação em dinheiro. Ô, Luna, mas me diz uma coisa, eu dei uma olhadinha ontem na sua vaquinha, né, que você criou lá esse link, e ontem eu olhei à noite, devia ter, sei lá, acho que 14 mil reais tinha já de doações, né? Você estipulou lá 100 mil, que é o que você precisa de cara para conseguir ir fazer esse curso lá. Aí eu entrei hoje de manhã, já tinha 29 mil, ou seja, de ontem para hoje já tem muita gente se mobilizando, conseguindo... De ontem para hoje foi 15 mil reais, né? Então, como é que é isso para você? Você acha que vai conseguir a tempo? Então, tá uma loucura. Eu compartilhei um vídeo no Instagram e ele já teve mais de 100 mil visualizações. Então, se cada uma dessas visualizações tivesse doado R$1, imagina, já faz toda a diferença. Por isso, eu agradeço qualquer tipo de doação mesmo. A gente está vendo aqui em tempo real, Luna, R$ 33.672,34 até agora. E como a Luna disse ali, mais de 100 mil pessoas já viram esse vídeo dela, né? Fazendo esse apelo, contando a história dela. Se cada um, né, tivesse doado R$1, ela já teria conseguido esse valor. Ô, Luna, agora tem a questão do prazo, né? Eu vi no seu vídeo que você disse que até dia 1º de junho você tem que dar uma resposta. Tá me ouvindo, Luna? Agora estou te ouvindo, sim. Ah, então tá. Não, porque eu vi que tem esse prazo, né? Até dia 1º de junho, ou seja, terça-feira que vem, se não me engano, você já tem que dar essa resposta, se vai ou não, e aí depende do dinheiro, né? Então, esse custo de 100 mil reais, ele é só para o custo da mensalidade mesmo, assim. O resto eu vou dar um jeito, eu vou morar com algum brasileiro lá, enfim, eu dou um jeito, mas esse custo da mensalidade, ele é realmente muito grande e eu não queria aceitar a proposta da universidade de estudar lá e tomar a vaga de alguém, por exemplo, e não poder ir por causa das questões financeiras. Então, eu estou tentando arrecadar o máximo possível antes dessa data para eu poder dar um ok com garantias que eu vou poder ir, sabe? Uhum. Ô, Luna, você é de Criciúma, né? Tá estudando aqui na UFSC, aqui em Florianópolis, e eu vi que você deixou ali bem claro na sua vaquinha que caso você não consiga o dinheiro total para ir, né, até Harvard fazer os seus estudos, você vai doar esse dinheiro ali arrecadado para uma instituição no sul do estado? Isso. Eu pensei na possibilidade de talvez arrecadar uma quantia boa, mas que não fosse necessária para eu pagar os custos. E eu pensei no que eu poderia fazer e eu decidi que seria uma boa ideia doar para a Casa Guido. É uma instituição aqui de Criciúma que está sempre precisando de ajuda. Eles são uma instituição linda, maravilhosa e que, mesmo que eu não possa doar o valor inteiro, que eu possa doar algum tipo de ajuda para eles, porque eles estão sempre precisando de algum apoio. Legal, Luna. Então tá aí, a gente colocou a vaquinha para vocês aí, a gente consegue colocar também, ó, tá aparecendo o link certinho para vocês aí em casa. Como a gente disse, se cada um doar um pouquinho, a gente vai conseguir, né, que a Luna realize esse sonho aí, uma catarinense lá em Harvard. Então ficou parabéns e a nossa torcida para você, Luna. Muito obrigada. Espero que dê certo também e obrigada por me receberem. Tá certo, a gente fica na torcida aqui, vai dar certo sim, né, Fernando? Com certeza, de Criciúma. Legal, né? Luna, parabéns. É uma verdadeira estudante catarinense, uma gênia de fato, né? Para conseguir. 20 anos, né? Tão novinha, né? Tão nova. Marister. Em Harvard, nossa, muito legal, a melhor universidade do mundo. Os empresários de Criciúma podem se mobilizar, não é mesmo? Tem muita empresa em Criciúma aí, muito empresário focado, investindo na educação para ajudar a nossa catarinense, a nossa criciumense. Marister, agora a gente precisa trocar de assunto, a gente precisa falar do frio, porque é o que está pegando, Marister. Está todo mundo sentindo na pele. É, mais um dia de geada, né, gente? A friaca aqui em Santa Catarina foi um amanhecer com temperaturas negativas e esse cenário gelado aí, ó, em Urupema. Foi lá a menor temperatura do ano até agora,
menos 5,7 graus na cidade mais fria do Brasil. Tá aí, gente, geada mais uma vez. Mas esse frio chegou em todo o estado, condição que vai ficando mais amena, mais tranquila agora durante o dia. Fica em torno ali de 18 e 23 graus durante a quarta-feira, como vocês podem ver aqui no mapa, ó. No meio-oeste chega a 20, no oeste também. É a mesma máxima, ó, do Planalto Norte, que também teve negativa por lá, segundo a Ipagre-Cirã. No norte do estado, a máxima é de 23. No Vale do Itajaí, ó, que amanheceu algumas cidades ali com 3 graus, agora chega a 22. Grande Florianópolis, máxima é de 23 e no sul do estado, 22. Amanhã continua o tempo seco aqui no estado, sol, nuvens e friozinho nas primeiras horas do dia. Continua essa chance de geada na região da Serra, aqui no Planalto Sul, mas a diferença é que nessa quinta-feira, essa massa de ar frio já começa a ir embora em direção ao oceano e aí as temperaturas começam a ficar mais agradáveis. Olha só, em Urupema, amanhã então a mínima é de 2 e a máxima é de 17, a gente já vê alguma mudança. Água Doce, ó, a máxima é de 18 no meio-oeste. Canoinhas, no Planalto Norte, também sempre faz muito frio, geada. A máxima é de 22. Indaial chega a 23. Ó, Xanxerê, amanhã a mínima é de 9. Laguna, 10. São Chico, lá no norte do estado, mínima é de 11. Máxima é de 23 graus. E Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, a máxima é de 24. Então, já vai dando aí uma aliviada nas temperaturas, Fernando. Ah, que assim seja, então. Mas vem mais pra frente novamente. Ah, ele vai. E quando ele vier, ele vem com tudo. Inclusive, existe até alguns rumores aí de neve. Mas ainda a gente deixa mais lá para junho. Por enquanto é só uma prévia. É, por enquanto essa geada aí é só para sentir na pele, né? Mas o seguinte, vamos falar de peixe, porque o frio baixou a temperatura, mudou o vento, quem é que aparece? As tainhas, Maristela. E caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Os pescadores comemoram a chegada das tainhas. Esse vídeo aí, ó, foi gravado hoje cedo e mostra a pesca artesanal ali na praia do Pântano do Sul, em Florianópolis. Então, essas baixas temperaturas que a gente vem mostrando aí nos últimos dias contribuíram bastante para a chegada das tão esperadas tainhas e que continue assim. Olha, né, o peixe pulando na rede, Maristela. Olha ali. Tá conseguindo ver ali, Maristela? Olha o tanto. Coisa bonita, olha, rapaz. Mesmo, agora que eu vi. Mais uma safra aí, ó. Legal, hein? E que seja uma safra muito produtiva para os nossos pescadores artesanais agora. É o seguinte, vamos juntar o assunto de antes com o assunto de agora. Com esse frio, nessa água, Maria Esther, vou te falar, hein? Friaca, né? Não dá nem para imaginar, hein? 6 da manhã. Que isso, gente. É coragem, né? Pular no mar, né? Ah, mas pelas tainhas vale, né, Fernando? Pela tainha vale. É o peixe chegando no litoral catarinense, a gente mostrando aqui a safra e a pesca da tainha. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de Criciúma pede que os moradores fiquem atentos às mensagens recebidas pelo WhatsApp. Você acredita que tem mais um golpe acontecendo por lá, Sibeli? Mais um golpe, Fernando, e é claro, a gente vai alertar você agora. Os golpistas estão falando que são agentes de saúde e pedindo dados pessoais. O Marco Burigo vai trazer para a gente agora todos os detalhes, né, desse alerta, desse golpe, para que você não caia nessa. O Marco já está aqui? Marco, mais um golpe então, hein? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Pois é, se não bastasse a pandemia, toda a preocupação que gera isso aqui no sul do estado, como em todo o estado de Santa Catarina, ainda tem aproveitadores aí, né, que se aproveitam do momento, né, dessa situação da pandemia e tentam fazer um golpe usando como pretexto uma procura aí para a população com relação à vacinação da Covid-19, né? Esses golpistas, eles ligam para a pessoa dizendo, né, ser da Secretaria de Saúde de Criciúma e aí pedem um código e ao passar esse código, o WhatsApp da pessoa é clonado. Então são muitos casos que estão acontecendo aqui em Criciúma de algumas semanas para cá. A Prefeitura reforça que o contato que a Prefeitura pode fazer com quem está cadastrado no site Minha Vacina para agendar aí a vacinação contra a Covid é o 3445-8400. Se não for esse número, então não passe aí qualquer tipo de código, porque o telefone possivelmente será clonado, né? É um golpe que você estará recebendo. Além disso, o Ministério da Saúde também não entra em contato para fazer qualquer tipo de agendamento para recebimento de dose aqui na cidade de Criciúma.
apenas à Secretaria de Saúde. Muitas vezes, esses golpistas ligam para pessoas que já receberam, inclusive, as 2 doses da vacina contra a Covid. Então, esses golpes estão acontecendo. A Prefeitura de Criciúma reforça que aquelas pessoas que já estão cadastradas esperem um contato da Prefeitura, mas somente por esse número, o 3445-8400. Aí será feito o agendamento. Volto com vocês. Obrigada, Marco, pelas informações. Nunca é demais, né, a gente trazer alertas aqui para você, porque os golpistas estão aí, tentando, insistindo, persistindo, tentando com uma pessoa, com outra, até conseguir o objetivo deles, que é dinheiro fácil, né, Fernando? 20:01, agora é hora do esporte, é hora do nosso SCC Esporte, falando de Libertadores da América e hoje também falando de final do Campeonato Catarinense. Por isso, senhoras e senhores, com vocês, Cleiton Ramos. E aí, Cleiton? Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Legal. Conta pra gente aí, Libertadores. Legal, conto tudo sim. Você sabe que é uma transmissão exclusiva aqui na tela do SCC SBT, vem Copa América também. Vamos falar da final do Campeonato Catarinense. Mas como você falou, Fernando, a gente começa destacando a Libertadores da América. E ontem foi uma noite com resultados positivos para os times brasileiros na Libertadores da América. A gente começa falando do Fluminense, que já aparece aqui no telão, hein? O Fluminense goleou o River Plate. E cá entre nós, hein, Fernando, pessoal de casa. Vencer argentino fora de casa é muito bom. Confira os gols. Quando o time brasileiro vence um adversário na Libertadores da América, é bom demais. Agora, quando esse adversário é argentino, melhor ainda. Não tem preço que pague, né? Ou melhor, tem sim. Paga pro garçom. Quem diria, de tanto ser servido, o Fred resolveu retribuir a gentileza. Deu 2 assistências e foi eleito o melhor jogador em campo. A primeira para Caio Paulista abrir os trabalhos. Depois o camisa 9 lançou Nenê na esquerda. O meio-campista esperou a bola quicar e bateu de primeira, contando com desvio no meio do caminho para ampliar. Girotti diminuiu o placar aos 39, se antecipando a Lucas Claro e desviando para o gol. É aquele gol que assusta, do tipo, será que vem empate por aí? Mas tem aquele gol que alivia. Iago recebeu de Abel Hernandes e confirmou a vitória. 3-1, ou melhor, a classificação do Fluminense em primeiro lugar no grupo. Por isso essa empolgação do técnico Roger Machado e não poderia ser diferente. Agora, quem também goleou foi o Atlético Mineiro, que está jogando fino da bola, hein? Ninguém segura o Galo. E o São Paulo também brilhou e garantiu a classificação à próxima fase da Libertadores. O que faz um título, hein? O tricolor, que conquistou o Paulista no último final de semana, recebeu o Sport em Cristal e atropelou os peruanos. Bruno Alves marcou o primeiro. João Rojas ampliou. E Vitor Bueno marcou o terceiro. O São Paulo confirmou a classificação para a próxima fase do torneio. Com mais uma atuação de gala, ou seria de galo. O certo é que o Atlético Mineiro goleou o Deportivo Lagoaíra. Savarino marcou o primeiro. Marrone o segundo. Hulk ampliou a vantagem. E Natan conseguiu deixar o dele na finaleira. 4-0 Atlético, que também garantiu a classificação na próxima fase da Libertadores. É o Hulk também jogando o fino da bola e tem que jogar, né? O cara ganha 1.300.000 por mês, pô. 1.300.000 reais por mês é muita grana. Hoje à noite tem mais brasileiros entrando em campo. Vamos conferir agora? Vamos lá então, olha só. Hoje, quarta-feira, tem o Internacional enfrentando o Always da Bolívia e o Barcelona do Equador encara o Santos. Amanhã, quinta-feira, tem Palmeiras e Universitário do Peru e o Flamengo, que vai muito bem na competição, encara o Vélez da Argentina. Agora vamos ver a classificação e com o desempenho dos brasileiros na Libertadores da América. Grupo A tem o Palmeiras em primeiro com 12 e o Defensa e Justiça da Argentina com 8. Essa situação no Grupo A envolvendo os brasileiros. No Grupo B tem brasileiro e tem o Internacional em primeiro com 9 pontos e o Deportivo Táchira da Venezuela com 9 em segundo. Girando para o Grupo C, temos o Barcelona do Equador com 10 e o Boca Juniors da Argentina com 7 pontos.
Vamos lá, atualizando mais classificação aí. Olha só, o grupo D tem o brasileiro Fluminense, hein? Em primeiro com 11, o River Plate da Argentina com 9. No grupo E, o Racing da Argentina 14 e o São Paulo classificado em segundo com 11 pontos. No grupo G, o Flamengo tem 11 pontos, é o primeiro, e o Vélez segundo com 9. E no grupo H, o Atlético Mineiro é o primeiro com 16 e o Cerro Porteño do Paraguai é o segundo com 10 pontos. Esse é o desempenho dos brasileiros na Libertadores da América. Bom, nós já falamos aqui, né? Mas sempre é bom lembrar, a Copa América será o próximo evento do SBT. E é mais um evento exclusivo na tela do SCC. Confira aí a chamada. Atenção, passageiros do voo 2021 previsto para junho. As partidas de todos os países da América do Sul estão autorizadas. Seu destino está confirmado. A Copa América está chegando e é só aqui no SBT. Só aqui e exclusivo. Agora a gente vai mudar o foco, vamos falar da final do Campeonato Catarinense. De um lado a Chapecoense e do outro o Avaí. Está aqui, ó, Chapecoense e Avaí. Decidiram o título em 2019, onde o Avaí levou a melhor na ressacada. O Avaí tem a vantagem, já que venceu o primeiro confronto. Confira aí o que disse Moser, técnico da Chapecoense, e o Betão, zagueiro do Leão. E com relação à postura da equipe, vai ser uma postura de quem vai jogar os últimos 90 minutos da competição. Então, início do jogo principalmente, que você tem mais saúde física, tentar encurralar o Avaí, nós, parecido com a estratégia que nós adotamos contra o Figueirense, até porque nós precisamos reverter o resultado, nós jogamos dentro da nossa casa, dentro da nossa casa nós conseguimos já reverter uma situação adversa e até mais difícil do que essa. É uma vantagem somente, por se tratar de uma equipe qualificada como a Chapecoense, nós temos que jogar da mesma maneira que a gente jogou todos os jogos do campeonato. Já jogamos em outras oportunidades com vantagem e nem por isso mudamos o nosso jeito de jogar. Então é manter o trabalho que a gente vem fazendo, a maneira de jogo que a gente vem jogando. O Betão vai para mais uma final com a camisa do Leão, tem história. Agora, quem quiser mais informações, é só acessar lá a coluna do scc10.com.br. A gente tem a coluna lá, né, tem a ficha técnica, enfim, as prováveis escalações de Avaí e Chapecoense para o duelo dessa tarde. É só acessar www.scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Além da nossa coluna, tem a coluna da Cibele, tem a coluna da Maria e tem a coluna do Fernando também. A minha também é torta, passagem. Tá certo? Então é só acessar lá que tem todas as informações. A minha coluna está com escoliose. Como? Cleiton! Entendi. scc10.com.br. O esporte é com o Cleiton, aqui toda quarta-feira e 24 horas por dia. Este homem não dorme lá no SCC10. Tchau, Cleiton. Valeu, um abraço. Valeu. O esporte aqui no SCC Meio-Dia. Lembra do homem que foi preso escondendo contrabando de cigarros no meio dos salgadinhos? A Polícia Rodoviária Federal abriu a porta do caminhão e quando abriu deu de cara com um monte de pacote de salgadinho. Opa, é salgadinho não. Aí foi só tirar 1, 2, 3 pacotes para descobrir que na verdade tinha ali cigarro, hein, Sibeli Fábio? Sim, Fernando. As imagens estão aí, né, para você relembrar. Mas por que a gente está falando disso hoje, hein, Fernando? Adivinhe. Ele foi preso de novo pelo mesmo crime, só que o contrabando dessa vez... Não era salgadinho. Não era salgadinho, estava escondido na carga de papel higiênico. Olha só as fotos do flagrante. Foi nessa terça-feira, a PRF localizou os cigarros contrabandeados escondidos nessa carga aí, ó, de papéis higiênicos. Eles foram contrabandeados do Paraguai. Essa carga foi avaliada em R$400 mil. Segundo a polícia, Fernando, ele estava fazendo manobras perigosas, nesse local onde a polícia estava fazendo outros trabalhos, a polícia foi abordar esse caminhão-baú. E aí descobriu que era ele, levaram ele para a Polícia Federal. Vai responder por mais um contrabando. Pois é, mas não fica preso muito tempo, né? Esse crime de contrabando. É crime, mas não leva a pessoa muito tempo na prisão. Agora o sujeito é audacioso. Ele esconde o cigarro, uma carga gigantesca, R$400 mil em cigarros,
Primeiro esconde no salgadinho. Aí bota 2, 4 pacotes de salgadinho achando que a polícia não vai descobrir. Faz uma semana isso. Uma semana. Aí depois ele faz de novo, esconde no meio do papel higiênico e faz manobras perigosas na polícia rodoviária. Este cara merece um prêmio, viu, Sibeli Fábio? Um prêmio na cadeia, né, Fernando? Vou te falar, hein? Audacioso. Cara, você é audacioso mesmo, velho. Tem uma operação acontecendo em todo o estado que combate a pornografia infantil. A pornografia infanto-juvenil também. Infantil e infanto-juvenil. É sim, Fernanda, é uma grande operação. A polícia falou agora há pouco sobre as ações que estão acontecendo e até agora 9 pessoas foram presas em flagrante. Você vê aí algumas imagens porque começou antes mesmo de amanhecer a ação da polícia. A Polícia Civil deflagrou essa operação que se chama Infância Protegida. Estão sendo cumpridos ao total 11 mandados de busca e apreensão e durante o cumprimento desses mandados é que 9 pessoas foram presas. As ações acontecem nas cidades de Florianópolis, São José, Barra Velha, Penha, Brusque, Lages, Palhoça e Rio do Sul. Várias cidades que, a partir de denúncias, fizeram a polícia investigar. Na coletiva que aconteceu agora de manhã, o delegado Alfredo Orben explicou mais sobre essas denúncias. Olha só. Se verificou junto aos locais que foram feitas as buscas, foi que existem tanto pessoas que apenas acessavam, como tinham algumas pessoas que compartilhavam essas informações. Não existe nesse tipo de crime não existe apenas um tipo de situação. Existem várias situações que englobam, e foi o caso que foi verificado nessa operação. Algumas pessoas apenas acessando e outras pessoas acessando e compartilhando os dados de pedofilia. Tá aí uma operação, mais uma que a Polícia Civil faz, né, com foco em combater esse tipo de crime. Então, os mandados foram cumpridos para que a polícia recolhesse possíveis provas, né, na investigação e também prendeu 9 em flagrante. Então, contra crianças, não é mesmo? E também contra adolescentes. Pornografia infantil e também adolescentes na internet. Grande operação que ainda está em andamento e a gente mostrando para você aqui. Deixa eu ir para lá, porque é hora de falar de vacinação. Vamos saber agora como vai ser a imunização nas principais regiões de Santa Catarina. Eu já vou começar falando da grande Florianópolis, como vai funcionar a vacinação na região metropolitana da capital. O Nereu Filho já abriu porque é hora de chamar ele. Paulo Henrique, vem para cá. Quem toma a vacina hoje na capital? Conta pra gente o cronograma desta quarta-feira. Olá novamente, Fernando. É isso aí. A imunização aqui em Florianópolis segue a todo vapor. A gente preparou uma arte para quem nos acompanha entender certinho quem são os grupos que estão sendo imunizados, quais são os locais de imunização e qual o horário de atendimento. Olha só. As pessoas em situação de rua estão sendo vacinadas na Passarela da Cidadania das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Essa ação ela é feita em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e está sendo realizada pela equipe do consultório na rua. A população privada de liberdade está sendo imunizada diretamente nos locais de detenção. As grávidas e puérperas com comorbidade devem entrar em contato pelo número 48 9688 9545 para agendar a imunização no SEAD da UFSC, que fica no centro da capital. Os profissionais da educação especial e infantil, que vai de 0 a 3 anos, estão sendo imunizados no horário de atendimento das 9 da manhã até as 4 da tarde, nos pontos fixos e drive-thru da Beira-Mar Continental, no Centro de Eventos da UFSC, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras, e no antigo aeroporto. Já no Floripa Shopping funciona um ponto fixo. Mas também estão sendo aplicadas as segundas doses aqui na capital, Fernando. A gente preparou outra arte para mostrar certinho quem são essas pessoas que devem fazer a segunda dose. Olha só, a segunda dose contra a Covid-19 aqui na capital está sendo aplicada nas pessoas de 60 anos ou mais, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Nos pontos fixos da Beira-Mar Continental, Centro de Eventos da UFSC, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira e no antigo aeroporto. Lembrando, todos esses pontos que eu acabei de passar são apenas para as pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Para quem tomou a segunda dose, a primeira dose da Coronavac, existe também o ponto do SEAD UFSC, que atende os 2 tipos de imunizante. Os trabalhadores da saúde também devem aplicar a segunda dose no SEAD da UFSC, no centro da capital.
Tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac são aplicadas lá. Mas atenção, existem horários diferentes para cada tipo de imunizante. A AstraZeneca ela é aplicada das 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde, enquanto a Coronavac é aplicada das 7h30 da manhã até às 4 da tarde. Esses são os horários, os locais e os grupos que estão sendo imunizados aqui na capital hoje, Fernando. Volto contigo. Horários, grupos, locais. Obrigado, viu, Paulo? Assim fica fácil de entender, tudo bem explicadinho, a vacinação na capital. Paulo Henrique conversando com a gente. Vamos para Joinville? Vamos saber como é que vai ser a imunização por lá? David Sacramento, quantos profissionais da educação devem ser imunizados nesta quarta, hein, David? Olha só, Fernando, ainda os profissionais da educação não serão imunizados aqui em Joinville. No entanto, o cadastramento já está aberto aí para as pessoas realizarem esse cadastro e ter mais ou menos um número quantitativo de profissionais. São 13.500 aqui em Joinville, de acordo com a Prefeitura. No entanto, a Prefeitura falou que está aguardando o Estado liberar o quantitativo de doses aqui para Joinville para a abertura desse cadastramento desses profissionais da saúde aqui no município. Nesse momento, as vacinações aqui na cidade estão acontecendo para os grupos de comorbidades. Inclusive, nós preparamos uma tela para as pessoas terem uma ideia de como é que está sendo a imunização. Pessoas de 18 a 59 anos. As doses serão aplicadas nesta quinta até domingo na Central de Imunização de Joinville, instalada no Centro Eventos Carl Hansen e na sala de imunização do Garten Shopping. Pessoas com doenças imunossupressoras, exceto os que convivem com HIV, devem apresentar laudo médico autorizando a receber a vacinação. Agora, uma outra informação que fugiu aqui, Fernando, no caso aí do pessoal dos profissionais da saúde, a Prefeitura, além de estar guardando esse quantitativo, ela informa que a vacinação vai acontecer exatamente nos mesmos locais que nós já temos aqui. Central de Imunização, sala lá do Shopping Garten e também nas unidades básicas de saúde do município. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, David Sacramento. Vamos ver como é que vai ser a imunização em Itajaí. Grace Cezemel, conta pra gente. Olá, o município de Itajaí iniciou nessa quarta-feira a vacinação dos profissionais da educação. Então você confere agora comigo os detalhes no telão. Estão recebendo a primeira dose da vacina profissionais de unidades de educação especial e educação infantil de 0 a 3 anos. Eles estão sendo vacinados lá na sala volante do Centro Eventos. O horário é das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 horas da tarde. Também recebem a primeira dose gestantes e puérperas com comorbidades que têm 18 anos ou mais. O local também é a sala volante do Centro Eventos e o horário é das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 horas da tarde. Pessoas com síndrome de Down que têm entre 18 e 59 anos estão sendo vacinadas na sala volante do Centro Eventos e também nas instituições especializadas. O horário é da 1h30 às 5 horas da tarde no Centro Eventos e nas instituições é conforme o agendamento. Também recebem a primeira dose aqui em Itajaí os transplantados de órgão sólido ou medula óssea que têm entre 18 e 59 anos. O local é a sala volante do Centro Eventos e o horário é da 1h30 da tarde às 5 horas da tarde. Os deficientes permanentes que têm entre 18 e 59 anos também estão sendo vacinados. O local são as 30 unidades de saúde do município e o horário é conforme cada uma das unidades. Pessoas com comorbidades que têm entre 55 e 56 anos também recebem a primeira dose da vacina. O local são as 30 unidades de saúde do município e o horário também é conforme o agendamento. Agora a gente vai até Blumenau para saber como está sendo a quarta-feira de vacinação por lá. Acompanhe comigo. Em Blumenau recebem a primeira dose professores e auxiliares que atuam em instituições exclusivas de educação especial, com 18 anos ou mais. Também estão sendo vacinados professores, auxiliares e afins que trabalham com crianças de 0 a 3 anos que têm 18 anos ou mais. Deficientes permanentes cadastrados no BPC que têm 18 anos ou mais também recebem a primeira dose da vacina e deficientes permanentes que têm 18 anos ou mais. Lá em Blumenau ainda recebem a primeira dose pessoas com comorbidades que têm 18 anos ou mais, puérperas com comorbidades acima de 18 anos, pessoas com hipertensão arterial nos estágios 1 e 2 com 50 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais e também trabalhadores da saúde. O local é a central de vacinação que fica no setor 1 do Parque Vila Germânica.
Lembrando que está disponível ainda em Blumenau o agendamento para esses grupos prioritários. Para se cadastrar, basta preencher um formulário. O link está disponível no site da Prefeitura de Blumenau, www.blumenau.sc.gov.br. O agendamento ainda pode ser feito através do Alô Saúde no telefone 156, opção 2. Eu volto com vocês aí no estúdio. 13h. Política. Boa tarde, Cláudio Prisco. Como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde para você. Já vem a primeira tela aqui, a gente vai falar de investigação contra o deputado, ex-presidente da Lesc, Júlio Garcia. Muito bem, aqui à esquerda nós temos o ministro Ilan Paciornik. Ele que é o relator da Operação Alcatraz e Hemorragia. Ao centro, a juíza Janaína Cassol Machado e à direita, o deputado Júlio Garcia, que reassumiu o seu mandato na Assembleia na última segunda-feira. Pois muito bem, a decisão, vamos ao próximo telão, a decisão é de ontem. O ministro do STJ encaminhou esse ofício ao desembargador federal catarinense Vitor Luiz dos Santos Laus, que é o presidente do Tribunal Regional Federal 4ª Região, com sede no Rio Grande, abrangendo também Paraná e Santa Catarina. Vamos ao próximo telão? E aí, Fernando? Nós temos aí a observação dele que uma segurança pleiteada pelos advogados de um empresário envolvido na Operação Alcatraz, essa segurança ele concedeu em parte. E, objetivamente, é o seguinte: joga para Brasília, para o STJ, a apreciação de todo o processo da Operação Alcatraz e o desdobramento dela, hemorragia, junto ao ministro relator. Isso envolve, no caso, a figura de Júlio Garcia. Outros envolvidos que não têm foro privilegiado ficam aqui. Júlio Garcia passa a responder junto ao STJ. Isso está sendo interpretado, de alguma maneira, como uma tentativa de dar uma amenizada na situação. Só que isso já ocorreu em outra oportunidade. No ano passado, esse mesmo ministro, Paciornik, ele também solicitou o envio para lá. E depois, diante das ponderações da juíza federal e do próprio Ministério Público Federal, ele devolveu para a primeira instância da Justiça Federal, aqui da capital. E agora, de uma hora para outra, ele novamente chama para o STJ, algo que não está muito bem explicado, mas, de qualquer maneira, vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, porque, como da vez anterior, meu caro Fernando, tanto a Justiça quanto o Ministério Público Federal deverão reivindicar e se manifestar para que o assunto prossiga aqui em Florianópolis, na primeira instância, e não lá no STJ na terceira. 1h03, vamos entrar no assunto reforma administrativa. Vamos lá. Nós temos aí uma rápida palavra ao final de uma prolongada sessão que votou e aprovou a admissibilidade da reforma administrativa encaminhada pelo governo federal, que foi relatada pelo catarinense Darcy de Matos. Vamos lá. De debates nas CCJs, acabamos de aprovar a admissibilidade da PEC 32 da reforma administrativa no Brasil. Essa reforma ela é fundamental, ela não tira nenhum direito dos atuais servidores, mas ela moderniza o serviço público no Brasil e promove uma economia de 300 bilhões em 10 anos. Essa reforma, ela acaba com os privilégios, porque no Brasil muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Isso não pode continuar acontecendo. Essa reforma ela é fundamental para a retomada econômica do nosso país. Conte comigo. Muito bem, está de parabéns o deputado Darcy de Matos, um relatório firme, seguro, bem encaminhado, fundamental para as pretensões do país e que mereceu, próximo telão, o voto favorável também dos outros 3 parlamentares catarinenses, além do próprio Darcy, que foi o relator. Pode fechar o telão.
À esquerda, Daniel Freitas, do sul do estado, PSL. Ao centro, do oeste, também PSL, Caroline Detoni. E à direita, do norte do estado, o deputado... Norte Gilson do estado, Marques. né? Gilson Marques, do Novo. Me parece que é do norte do estado, se não está... Se não me engano, é Vale. É Vale? É. Muito bem. Boas novas. Isso é muito bom para o Brasil, é bom para Santa Catarina e é importante que a reforma administrativa, a segunda etapa, que está sendo já, de alguma maneira, amadurecida pelo governo Carlos Moisés, seja encaminhada, sim, à Assembleia Legislativa. Já percebemos alguns movimentos de alguns parlamentares contrários, parlamentares corporativistas, que querem fazer média com o funcionalismo público, não tira direito adquirido, é daqui para frente. Portanto, o governador Carlos Moisés deve encaminhar essa segunda etapa, porque ela é fundamental para Santa Catarina, meu caro Fernando. Detalhe, agora, aprovada a admissibilidade na CCJ, agora vai para uma comissão especial. Aí sim entra o mérito, porque aqui era apenas a constitucionalidade da matéria, da reforma. E de catarinense, por enquanto, só confirmado o próprio Darcy de Matos. E se a CPI da Covid era um palanque político, colocaram um pilar aqui em Santa Catarina, Prisco. Exatamente. O requerimento, ontem nós havíamos falado aqui, o requerimento não, retornando. Só para mostrar a manchete do SCC-10. Ah, pois não, pode deixar. Carlos Moisés é um dos 9 governadores convocados a depor na CPI da Covid. Muito bem, a equipe da Ana Paula, muito diligente. Mas retornando daí ao telão anterior, nós temos ali justamente quem? Carlos Moisés, aqui à esquerda, governador de Santa Catarina. À direita, Jorginho Melo, o proponente desse requerimento, que falamos ontem. E ao centro, Omar Aziz, o notório, que é o presidente da CPI do Covidão, que é uma festa, é uma farra em Brasília. Um espetáculo teatral e circense ao mesmo tempo. Pois muito bem, foi aprovada a convocação, como o SCC-10 já antecipou, não apenas de Carlos Moisés, também de Daniela Rainer. E os senadores, claro, seria ridículo, para não dizer patético, a convocação dos ex-secretários da Saúde, da Casa Civil e da Superintendente da Saúde em Santa Catarina para Brasília. Isso não passou, esse excesso absurdo praticado por Jorginho Melo, que está dando um lance de oportunismo. Está querendo faturar, está querendo botar o governador lá numa saia justa, quando ele já está inocentado em 5 instâncias diferentes no que diz respeito aos respiradores. Só que acabou indo junto àquela que ele quis efetivar à frente do governo do Estado com a cassação de Carlos Moisés, o que não foi bem sucedido na Assembleia, a cassação, e também não foi automaticamente bem sucedida a efetivação de Daniela Rainer. Ela também vai, e vai ter que depor também. Portanto, é o senador Jorginho Melo, vale lembrar que os senadores representam os estados brasileiros. Portanto, um dos 3 senadores de Santa Catarina, que representa o nosso estado, está conspirando contra a imagem de Santa Catarina lá no Congresso Nacional, convidando o governador e vice para prestar depoimento nessa CPI da Covidão. Agora, uma outra questão, só para fechar, com relação a isso, meu caro Fernando, não está ainda definida a data da manifestação do governador e da vice em Brasília, na CPI. Vai falar o quê, né? Ministério Público, fui inocentado. Polícia Federal, inocentado. Impeachment. Palhaçada, né? E fechar? Inclusive ontem, vamos fechar, fecha o telão, ontem o governador foi para as redes sociais e se manifestou dizendo que está encaminhando o resultado das investigações da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, STJ, PGR, Polícia Federal, tudo. Está encaminhando tudo lá para a Comissão Parlamentar de Inquérito. E, ao final, dá uma estocada em Jorginho Melo, dizendo que acredita que essa tentativa de factoide de um dos integrantes, que até agora pouco acrescentou aos trabalhos, não será suficiente para desvirtuar o papel da CPI. E o grande detalhe é o seguinte: a CPI dos respiradores deixou isso claro.
Os recursos, os 33 milhões, 14 já recuperados, 19 que estão sendo buscados pelo Ministério Público e pela Polícia, esses 33 milhões, Fernando, recursos estaduais. Não tem nada de recurso federal. Portanto, não cabe ser apreciado lá em Brasília, porque lá é só quando tem relação com recursos federais. E se aparecer algum recurso federal, sabe o que vai acontecer se aparecer algum recurso federal? Aí, tudo que foi investigado, todo o processo, tudo que andou até aqui, fica tudo anulado. Ou seja, a perspectiva de esclarecermos o escândalo dos precatórios vai de água abaixo por conta de um lance de exploração eleitoral e de oportunismo de um senador catarinense. As eleições 2022 já estão aí com suas articulações. Esse é Cláudio Prisco, tem mais dele lá no scc10.com.br. Prisco, boa tarde. Até amanhã. Até amanhã. O intervalo é rápido, a gente volta em instante com outras informações. Sai daí não.